Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva todas as pessoas neste momento, nesse nosso Evangelho e no mundo inteiro. Que a luz e a misericórdia divina nos alcance e nos dê força para viver as nossas experiências neste planeta. Então, neste momento, para a gente começar o nosso Evangelho, convido a todos a serenizar os pensamentos, serenizar o coração, fechar os olhos e vamos fazer a nossa prece. É importante que vocês saibam que neste momento a espiritualidade envolve cada um em seus lares e envolvendo com passes e com energias curativas, benfazejas, e que vocês possam colocar a água para fluidificar neste momento, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos e rogar ao Pai Celestial a sua misericórdia para a nossa vida, para o nosso planeta, para todas as pessoas que necessitam de luz, de cura e de força espiritual para seguir essa trajetória da nossa vida atual. Para todas as pessoas que precisam de amparo, de cuidado, de amor, e que neste momento em que a gente se aproxima do Natal, onde muitas energias de reflexões acerca de Jesus são intensas, nós pedimos que o Mestre Jesus nos envolva, nos modifique, nos transforme e coloque dentro de nós a sua luz, para que a gente possa ter dentro de nós um Natal, o ano inteiro, uma vida inteira. Que a paz e a luz do Mestre nos fortaleça e nos ampare e nos envolva com seu amor, e que esse amor se expanda por toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Nosso Evangelho de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, do capítulo Bem-aventurados aflitos, no item 4, causas atuais das aflições. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, e a 16. Desculpe, e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sereis felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20, 21. Mas ai de vós, ricos, porque tende vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que atuais, que estáis saciados, porque tereis fome. E há de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Nesse evangelho hoje, a gente vai falar sobre a questão das aflições que passamos neste mundo. Vamos fazer uma reflexão acerca das aflições, mas em relação às causas atuais das aflições. Porque segundo o
o Evangelho, esse ponto que iremos ler, as aflições que sentimos que temos no mundo, elas têm duas origens. As origens, elas podem estar, né? As fontes, elas podem estar nas causas atuais, da vida presente, como fora dela. Então, voltemos ao Evangelho. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então, muitas vezes quando a gente fala em aflições, quando a gente vai falar, pensar nas nossas dores, nas nossas angústias aqui na Terra, nós pensamos, muitas vezes pensamos, falamos assim, eu devo ter sido uma pessoa ruim em outra encarnação, eu devo ter feito muito mal. Ainda tem a brincadeira que as pessoas fazem, eu devo ter jogado pedra na cruz em outras existências, para que agora eu sofra tanto. Mas nem sempre as nossas aflições têm a sua fonte no passado, nas vidas passadas. Muitas vezes, as fontes dos nossos sofrimentos estão no aqui, no agora, no quem você é, no que você faz, em como estamos direcionando as nossas vidas, a nossa existência, nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, nos nossos apegos, no mal que existe dentro de nós. Retomando, olhe bem, quando ele coloca aqui, quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado, ou da vaidade, com os quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Então, aqui o Evangelho nos coloca que muitas coisas, né, quantas coisas que nós temos no nosso comportamento, no comportamento humano, que nos faz, no nosso comportamento humano, que nos traz pensamentos e sentimentos inferiores, as paixões, o egoísmo, a ambição. Muitas vezes nós dedicamos tanta energia em conseguir em atender determinado desejo nosso, em correr atrás de determinado desejo, que nós saímos atropelando a vida, atropelando quem está na nossa frente. E na nossa necessidade, nossa angústia de buscar, não percebemos o que estamos vivenciando dentro da gente. De que nós estamos alimentando a nossa vida, de que nós estamos alimentando o nosso coração, a nossa alma. O que está tentando, que nós estamos colocando dentro da nossa alma para que ela se desenvolva. Então, normalmente, nós buscamos aquilo que desejamos e esquecemos de buscar aquilo que precisamos. E nos descuidamos na nossa caminhada de cuidar daquilo que é a essência, daquilo que vai nos fazer crescer. Porque em vez de preocuparmos com o que nós precisamos,
e sim preocupando com o que nós queremos, com o que é desejo, porque nós estamos tão envolvidos com a energia materialista do planeta, que nós nos encantamos tanto com ela, que nós nos perdemos da nossa essência. E qual é a nossa essência? E qual é a nossa essência? Mas vamos continuar. Quantos pais, olha, vou voltar aqui um pouquinho, quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança e dos excessos e de todos os gêneros? Olhe bem, quantas doenças nós adquirimos por conta dos nossos excessos, por conta do nosso mau temperamento, por conta dos nossos gostos, mesmo sabendo que poderemos passar por alguma dificuldade diante daquilo, das nossas preferências, nós persistimos nelas, porque achamos que as nossas preferências, os nossos desejos precisam ser satisfeitos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semeiam, se espantam e se afligem pela sua própria falta de respeito e ingratidão. Então, olhe bem, quando educamos nossos filhos, muitas vezes percebemos neles uma má tendência. E que às vezes essa má tendência é o reflexo que eles têm de nós mesmos. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, permite que naquele seu olhar, quando a gente olha para o filho, quando se olha para o filho, você veja o seu reflexo e você veja a má tendência se desenvolvendo. Mas por descuido, por preguiça, por vaidade mesmo, acaba-se não combatendo aquilo no filho. Não que se deva agir com o filho de forma violenta, nem estou colocando aqui nada nesse sentido, mas fazer com que o filho seja corrigido e que se utilize com seu filho, na educação dos seus filhos, meios diferentes para mostrar um comportamento, para exemplificar um comportamento diferenciado. Mas muitas vezes nós vamos deixando que aquele germe se desenvolva naquele indivíduo. E quando mais tarde nós somos atingidos por aquele mal que a gente deixou perpetuar, que a gente deixou crescer naquela criança, aí que nós vamos perceber por que eu não agi antes. Ou então nos perguntamos o que eu fiz de errado. E conscientes de que o erro foi nosso. Muitas vezes mimamos, não sabemos dizer um não para uma criança, não sabemos limitar os desejos da criança, e vemos os nossos filhos crescerem, se dando, tendo dificuldades com o mundo. Tem uma frase que diz que quando a família não ensina, o mundo ensina. E aí, nesse momento, nós vamos sofrer. Vamos sofrer porque vamos ver os nossos filhos sofrerem. E aí nós vamos refletir, por que eu não agi antes? Por que eu não fui mais severo? Por que eu não fui mais prudente? Por que eu não fui um melhor exemplo? Então, cultivei um mal desnecessário para alguém que amo e para mim mesmo. Porque, às vezes, o próprio filho nos maltrata, nos traz um mal que nos atinge diretamente. Ou então traz a seus pais uma indiferença. Trata os seus pais com indiferenças, com descaso, com desrespeito. E aí você não pode mais nada do que lamentar. Lamentar,
porque aquele mal foi gerado por você. Porque aquele mal foi gerado por nós, pela nossa imprudência. Quantos, desculpa, que tolos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Interroguem friamente sua consciência, que remontam progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, nós podemos nos consultar a nossa consciência, muitas vezes, em relação a problemas emocionais, a problemas de saúde, nós podemos nos perguntar, será se eu podia ter evitado? Será se eu tomasse determinadas atitudes ou não tomasse determinadas atitudes, eu chegaria a esse estágio que estou aqui agora? E às vezes o sofrimento é tão intenso, tão angustiante, mas bastaria uma atitude diferente. Bastaria uma atitude diferente para que a gente pudesse ter uma possibilidade de ter uma colheita diferente. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Olha que interessante. Né? Muitas vezes, as pessoas preferem culpar, em vez de culpar a si mesmo, pelo seu momento difícil, pelas suas dificuldades, preferem culpar a providência divina. Culpam a Deus. Ah, Deus não olha para mim. Deus não me enxerga. Eu sou um azarado. Eu sou uma pessoa infeliz. Eu nasci neste mundo para sofrer. E sem perceber que a providência divina organizou uma vida, uma família, um trabalho, um meio, trouxe você a esse planeta para conviver com as pessoas que você poderia ajudar, que você poderia se ajudar também, que você poderia conviver pacificamente. Deus organizou uma vida para que você pudesse viver feliz, para que você pudesse conquistar a sua felicidade. E você está maldizendo a Deus, atraindo para si uma negatividade de uma inferioridade tamanha que lhe faz aproximar de um mal que lhe trará dores e sofrimentos. Por quê? Porque nesse momento você não só é injusto, como você se tornou um pecador. Porque você atraiu para si, você conquistou, você está colhendo frutos que você plantou, mas você não quer enxergar, e muitas vezes é não querer enxergar. Na maioria das vezes é não querer enxergar, é não aceitar a sua própria improvidência, a sua própria infelicidade, os seus próprios erros. Porque nós somos muito generosos com nós mesmos. Nós nos perdoamos o tempo todo, nos desculpamos. A gente tem sempre uma desculpa para aquilo que a gente faz. Não, mas eu estava assim, estava assado, foi um momento. Eu sou uma pessoa melhor. Não foi bem assim. Agora, com o outro, nós somos severos.
Nós achamos que temos a capacidade de julgar e condenar o outro. E muitas vezes naquilo que nós mesmos fazemos. Porque a gente não enxerga a trava que está no nosso olho, mas a gente enxerga o cisco que está no olho do nosso irmão. Então é muito mais fácil não nos enxergar, não nos avaliar. Porque se nós tivéssemos o pensamento de nos avaliar no nosso dia a dia, a prática de nos avaliar, de avaliar nossas palavras, se nós tivéssemos uma câmerazinha que nos filmasse no nosso dia a dia, as nossas palavras, as nossas ações, a expressão do nosso rosto, nós nos assustaríamos com nós mesmos, porque a gente é tão piedoso com nós mesmos. A gente acusa a divindade para não nos acusar. A gente acusa a providência divina de não olhar por nós, para não olhar para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades. Nos tornamos cegos. E estamos colhendo o fruto dessas cegueiras. E achando que isso estaria planejado na nossa vida. Todo esse sofrimento estaria planejado. Eu já nasci com esse sofrimento planejado. Eu já nasci com a má sorte. Mas não, nós estamos plantando. Nesse mundo a gente planta. Nesse mundo a gente colhe. Mas vamos seguir o texto. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente de vicissitudes da vida. O homem evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, assim como trabalha para o seu aprimoramento intelectual. Nós precisamos nos aprimorar, sempre. Nós estamos submetidos à lei do progresso. Mas o aprimoramento intelectual, ele acompanha o aprimoramento pessoal, moral, ele acompanha o aprimoramento intelectual? Deveria. Porque quanto mais você é conhecedor, mais você pode estar se avaliando. Mais você pode estar avaliando a sua conduta. Quando você tem mais conhecimento, você também pode ter mais conhecimento de si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Conheça a verdade te libertará. Conhecendo a nossa verdade, a gente pode se libertar. Quando a gente se conhece, a gente pode se avaliar. Quando você começa a se desenvolver os meios para se conhecer melhor, você pode se avaliar. Você pode começar a preocupar menos com o outro e mais com você. Aquele conhecimento que você pode aplicar à sociedade, ao outro, às relações pessoais, você pode aplicar a você também. E isso é um meio de você crescer. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que fala da lei do progresso, na questão 779, veio a seguinte pergunta: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão um produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma.
E é então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. O progresso moral, na questão 780, que se segue, diz o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência. Todavia, não segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre e aumenta a responsabilidade dos atos. Vamos ficar aqui. Então, olhe bem. Como que o progresso moral auxilia, o progresso intelectual auxilia o progresso moral? Eles andam juntos? Nem sempre. Nem sempre eles andam juntos. Mas à medida que você se desenvolve intelectualmente, à medida que você tem o conhecimento, você começa a ter mais discernimento das suas relações com o mundo. Quando você começa a ter mais discernimento das suas relações com o mundo, das suas relações com o próximo, você vai ter o discernimento do bem e do mal. Olha onde nós fomos parar. O bem e o mal. O mal existe. O bem existe. O bem sobrepõe o mal. E à medida que você começa a refletir na relação do bem com o mal, você começa a refletir sobre uma relação de paz, ou uma relação de conflito. Precisamos entender a relação que nós queremos ter no mundo. O nosso desenvolvimento, nós estamos ligados à lei do progresso. Nós estamos destinados à evolução, ao crescimento. E Deus nos mostra todo o caminho e nos dá a possibilidade do nosso crescimento. Quando somos mais ignorantes, temos a dificuldade de compreender determinadas situações. Nas relações com as pessoas, nas relações de mágoa com as pessoas, nas relações de agressividade também. Mas à medida que a gente vai avançando, que a gente vai tendo um conhecimento intelectual, à medida que a gente vai adentrando conhecimentos morais, religiosos, a gente tem a capacidade, a gente vai amadurecendo. E nesse amadurecer, vai nos chegando a capacidade de compreender, de discernir o que é o correto e o que é errado, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com o outro. Nós vamos aprendendo a discernir o que é o bem e o que é o mal. Às vezes, nos disfarçamos, né? Dizendo assim, nem todo mal é tão mal assim. E às vezes a gente acha assim, que o mal é um ponto de vista, o bem é um ponto de vista, mas tudo aquilo que é um comportamento, que caracteriza um comportamento tortuoso, que agride um ambiente, que agride uma sociedade, que agride o indivíduo e que de forma maldosa, que dói, que magoa, tudo isso é um mal. E a gente sabe que neste mundo existe um mal. Nesse mundo existe um mal. E o mal, ele está em nós, se nós permitirmos. O mal, ele é alimentado por nós, quando nós permitimos. Às vezes pensamos assim, não, eu não sou capaz de matar. Eu não sou capaz de agredir uma pessoa. Mas nós muitas vezes nos alimentamos tanto de forças negativas que nós atraímos energias
e que chegamos a determinado ponto de estar suscetíveis a forças tão inferiores que podem nos fazer causar um mal muito grande a outra pessoa. Se avaliarmos o nosso mundo, o nosso planeta, a gente vê que o mal, ele existe, ele tem força. Ele tem força na intriga. Ele tem força nas picuinhas diárias que acabamos entrando por coisas tão pequenas. Ele ganha força naquele mau pensamento que você tem, que nós temos em relação a determinadas situações, achando que nós temos o poder de julgar e de condenar as pessoas. Ele tem força quando vemos os noticiários da TV, onde a gente vê assaltos bárbaros, crimes bárbaros, e a nossa ânsia de justiça, justiça terrena, né, de vingança, nos aflora, o ódio nos aflora. E se nós estivéssemos perto daquele assassino maldoso que apareceu na TV, nós teríamos a capacidade de também desferir um golpe contra ele, achando que estaríamos munidos de justiça. E isso é o mal. Porque o Cristo não nos ensinou a vingança, nem disse que deveríamos julgar ninguém. E quando ele foi ofendido, quando ele foi maltratado, ele não levantou um olhar de ódio para ninguém. Ele rogou ao Pai que perdoasse cada um dos seus agressores. Sei que nós não somos o Cristo, né? Mas precisamos ouvir esse exemplo, precisamos trazê-lo para perto de nós, para que a gente possa se transformar, para que esse mal que está no mundo, que está presente no mundo, e que quer destruir cada alma que habita este planeta, para que ele não tome nosso coração, para que ele não tome nossa vida. Nós somos culpados por todas as coisas negativas que existem nesse planeta, porque nós vibramos negativamente. Nós precisamos nos dissipar disso. Nós precisamos nos desvincular disso. Nós precisamos tentar manter em nós um equilíbrio, um pensamento de equilíbrio. Jesus condena a ira. Nós não podemos nos irar, porque toda vez que nós nos iramos contra as pessoas, nós alimentamos uma força negativa dentro de nós. Nossa, mas é difícil, né? É difícil a gente não se chatear com um filho dentro de casa que fez uma coisa, uma malinesa, com um aluno que não para de conversar ali no canto da aula, que não quer fazer as atividades, que não cumpre seu compromisso, com um paciente que muitas vezes quer culpar o médico por tudo, com aquele companheiro de trabalho que fica sempre com provocações para cima da gente. Como a gente pode não nos irar? Como que a gente pode conter essa energia tão primitiva dentro de nós e tão forte, tão intensa? Quando a gente é agredido, quando a gente vê um mal, quando a gente vê alguém agredindo a outro, como que a gente pode não irar? É difícil, né? Mas eu acho que a gente pode pensar que a gente pode ter um comportamento treinado, vamos dizer assim. A gente pode treinar um comportamento em nossa vida. A gente pode fazer uns exercícios que nos auxiliem a nos conter, a ter uma reação menos agressiva no nosso dia a dia, nas coisas que vemos no mundo. E esse exercício se chama prece. Não é difícil fazer uma prece, né? A nossa prece diária. Rogar a presença de Deus em nossa vida. E rogar a Deus que se algum momento desse nos chegue, que nos ajude a ter força.
e diariamente nós vamos ganhando forças, mas a gente precisa também, todos os dias, nos avaliar. Todos os dias, como nossa companheira Meriva sempre, em suas palestras, cita o exemplo de Santo Agostinho, que criou um método para poder se avaliar, para poder mudar o seu comportamento. Olha que belo exemplo. Ele criou um método da autoavaliação. É difícil, não é? A gente se avaliar todos os dias, mas a gente precisa começar a lutar pelas coisas difíceis, porque se a gente for viver só as facilidades do mundo, a gente também vai ser ligado só aos nossos instintos. Precisamos desenvolver um método. A prece, a avaliação. Vamos colocar nossa cabecinha no travesseiro todos os dias e pensar o que eu podia ter feito de melhor hoje. O que eu posso me corrigir hoje? Uma coisinha hoje, uma coisinha na semana, 2 coisinhas no mês. Cada detalhezinho que a gente modifica no nosso comportamento tem uma proporção imensa nas nossas relações diárias, na nossa vivência diária, e influencia de uma forma muito poderosa na nossa transformação e na nossa relação com o outro. Nós estamos fadados ao progresso. Nós vamos progredir, nós não vamos parar. E se a gente estaciona, a gente está pecando. Precisamos acompanhar o progresso. Continuando aqui, a lei humana, vamos falar sobre as leis. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode depois dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade, e não aqueles que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus requer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. Consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência do que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo-se sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. E confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Então, nós estamos submetidos às leis de Deus. E estamos neste mundo submetidos às leis do homem. As leis humanas vão cobrar de nós o quê? Nosso comportamento social. Existem regras de comportamento, de convivência, que você não pode infringir, senão você vai ser punido. Você vai passar pelo ajuste daquela lei. Mas ele vai lhe cobrar, as leis humanas lhe cobram aquilo que você fez com o outro, aquilo que você fez ali na sociedade. E uma forma de você pagar naquele nível de cobrança. Mas, no entanto, as leis de Deus, elas estão aqui, muito
mais criteriosa e responsável do que as leis que nós humanos criamos. As leis humanas são falíveis, as conveniências humanas, a lei de Deus não. A lei de Deus, ela não falha. As leis divinas, elas nos cobram naquilo que nos inferioriza, naquilo que é o nosso pecado, naquilo que a gente fez com o outro e naquilo que a gente precisa aprender. E nós vamos ser cobrados e nós vamos viver experiências para que nós possamos nos reformar, nos reabilitar. Deus nos dá a oportunidade da reabilitação. Por isso que nós precisamos pagar, cumprir com aquilo que nos foi, que nós escolhemos, vamos dizer assim. Nós precisamos cumprir com a nossa colheita, porque se colhemos o bem, se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colhemos o mal. E aquele mal que nós colhemos é uma forma que o Pai nos mostra como sentir na pele aquilo que você causou ao trem. Aquilo que você causou a um meio social. Aquilo que você causou à natureza. Você destrói a natureza em um tempo. Outro tempo você vai viver privado daquilo que você destruiu. Você não sabe utilizar os recursos que você tem para a sua vida, você um dia vai ser privado dele. A gente precisa sentir a necessidade e a responsabilidade com aquilo que temos em nossas mãos. E essa responsabilidade, à medida que a gente vai evoluindo o nosso intelecto, o nosso conhecimento, a gente vai sentindo ela mais intensa e maior. Porque Deus, na sua divina bondade, na sua divina misericórdia, é perfeito. E nos faz entender como andar neste mundo, entendendo e compreendendo o que é o bem e o que é o mal. E nos ensina a saber que o bem é bom. E que a gente precisa buscar a felicidade. E só através do bem, das nossas boas ações, das nossas boas atitudes, do nosso aprimoramento, da correção daquilo que há de inferior em nós, é que chegaremos à felicidade, que compreenderemos que o bem, ele envolve muito mais. Ele nos fortalece. Ele fortalece o nosso meio de convivência. E aí nós voltamos. Como que nós podemos entender o que é o bem? Como que nós podemos entender, modificar, transformar as nossas atitudes? Através do nosso Criador. Chamando por Ele. Chamando pelas forças divinas. Chamando pelos nossos protetores espirituais, pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos que a divindade colocou em nosso caminho para nos elevar, para nos corrigir, para nos fortalecer. Eles estão à nossa volta. Eles estão passivos do nosso contato, próximos a nós. Precisamos abrir a porta. Mas a gente abre a porta alimentando o mal dentro da gente? Ou a gente abre a porta orando e praticando o mal? E dando pouca importância à transformação ou aos outros que estão à nossa volta? Ora, gente, a evolução é coletiva. Ninguém chega à paz sozinho. A gente só chega ao Pai através do outro. É a nossa relação com o outro que nos dita o caminho. É a nossa relação com o outro que dita o que somos e quem somos.
Vamos parar de cultivar o mal? Vamos parar de cultivar as aflições na nossa vida? Vamos entender o próximo. Vamos entender o que é amor, o que é caridade, o que é nos colocar no lugar do outro. Precisamos compreender que a nossa relação com o outro nos revela. As nossas atitudes, a forma como a gente age com o outro nos revela. Se formos colocar uma câmerazinha diária nas nossas lidas diárias, na nossa vivência diária, nos lugares por onde andamos, nos assustaremos quando nós formos assistir quem nós somos. Às vezes a gente se acha tão bonzinho, às vezes a gente usou um tom grave para falar com alguém, mas a minha intenção não era aquela. Mas o meu coração, minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Mas a minha intenção não era aquela, mas saiu da minha boca, porque o meu coração está cheio de veneno. Porque o meu coração está cheio de picuinha, de malícia, de maldade. E eu sempre vou olhar o meu próximo da forma, pelo meu olhar, pela minha perspectiva. E minha atitude vai junto. E a reação do meu próximo comigo, fui eu que conquistei. E não foi na encarnação passada, não foi na vida passada. Não foi no presente. Foi no aqui e agora. Precisamos refletir sobre isso. Continuando o texto, mas as experiências, algumas vezes, vêm um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, a gente chega um momento da vida da gente que a gente vai se perguntar: por que eu não fiz diferente? Se eu soubesse agora, se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu teria agido diferente. Mas só que lá, naquele momento, quando a gente estava agindo, agora, quando a gente está agindo, a gente tem a oportunidade de ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus nos envolve o tempo todo. Porque nós temos à nossa volta uma espiritualidade que nos cerca. Nós temos o Evangelho de Jesus, que é muito claro, é muito limpo, e que nos dá uma força imensa, e que está aí há muitos e muitos séculos. Nós temos as religiões que nos amparam, ora nós espíritas, ora nós do Colônia. Quantas mensagens nos chegam diariamente? E muitas vezes a gente vê aquela mensagem, a gente olha ali, que mensagem linda, tá linda e tal, mas a gente não coloca na nossa vida. A gente esquece delas. Vamos voltar, vamos pegar cada mensagem que nos chega, vamos pegar os textos bíblicos que nos chegam, vamos ver se dá para entrar na nossa vida, se dá para fazer algo diferente com a nossa vida, com essas mensagens que nos chegam, para que amanhã
para que quando o amanhã chegar, eu não preciso dizer, eu podia ter agido diferente, eu podia ter sido melhor. Se eu soubesse agora, antes o que eu sei agora, eu teria feito diferente. Mas agora eu posso fazer diferente para que amanhã eu possa me orgulhar e falar assim: eu tive a oportunidade, eu aproveitei, graças a Deus. Então, Deus, que é todo amor e toda misericórdia, Ele nos envolve e nos cerca e nos dá uma oportunidade. Como trabalhador da última hora, que esqueceu, que se perturbou, que foi chamado ao trabalho, mas se perturbou, se desviou, mas que na última hora chegou e reconheceu os seus erros e quer lutar e quer conseguir, mesmo que ache tarde demais. Deus nos dá a oportunidade, nos dá uma nova vida, nos dá uma encarnação feita daquilo que a gente precisa aprender, daquilo que está registrado em nós, para aprendermos. O Pai misericordioso nos dá a oportunidade de seguir diferente, de ser diferente. Constrói outra vida para que a gente possa agir diferente. E aí nós precisamos pensar agora, hoje. Será se essa não é a vida que o Pai construiu para eu ser diferente, para eu agir diferente, para eu vibrar diferente? Então vamos correr, porque essa foi a oportunidade, essa foi a luz, foi o sol que se abriu para nós, nessa encarnação, nessa vida. Precisamos melhorar o nosso pensamento, precisamos melhorar a nossa energia, para que tenhamos força de entender que Deus quer de nós. O que nós vamos cumprir nessa vida? O que nós precisamos sanar nesta vida? E precisamos compreender que precisamos parar de causar mais aflições. Que muitas vezes viemos para cá para viver determinadas situações e ter o nosso progresso. Mas chegamos aqui, nós ficamos cavando mais e mais dores para nós, porque a gente tem uma preguiça de nos melhorar, porque a gente não entende a necessidade do progresso. E essa foi a encarnação, que depois de uma vida toda cheia de tribulações e de erros, essa foi a encarnação, que no finalzinho da outra, nós pedimos, porque nós estávamos tão arrependidos do que fizemos, quando passamos, quando terminamos a nossa vida, concluímos, nós erramos, nós não conseguimos fazer o que deveríamos ter feito, e pedimos essa oportunidade, e o Pai de bondade nos deu, e nós estamos aqui, espíritas, católicos, protestantes, de outras tantas religiões, umbandistas, candomblé, outras tantas que tem, são tantas religiões que temos no mundo, que nos faz avançar, que nos ajuda a progredir. Tantas filosofias para nos humanizar. Então vamos humanizar agora. Vamos rogar ao Pai que tenhamos forças para entender que as nossas aflições podem ter limites na nossa ação diária, na nossa convivência diária com as pessoas, no nosso comportamento, na nossa modificação. As nossas aflições, elas podem ter fim na nossa avaliação, na nossa reflexão sobre nós mesmos,
sobre o nosso comportamento. Precisamos lutar aqui e agora. E a luta não é com o outro. A luta é com nós mesmos. A espada que precisamos estar sempre empunhando é aquela que faz a gente brigar com nós mesmos, faz a gente se enxergar, faz a gente querer tirar de nós aquele mal. Vamos querer, vamos ser mais generosos com nós mesmos? Precisamos ser. Mas não a generosidade da permissividade, mas a generosidade da força. A força espiritual que ganhamos à medida que nós chamamos o Pai para perto de nós. À medida que nós buscamos a luz divina para a nossa vida. Recentemente, um irmão entrou da nossa casa, nos enviou uma prece, que eu achei algo assim de tão extraordinário, que eu imprimi e coloquei aqui, para que todos os dias eu possa olhar e ver e pedir ao Pai. Porque eu, quando estou aqui falando, antes de falar para qualquer pessoa, eu estou falando tudo isso para mim mesma. Porque eu sou a que precisa melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso me transformar, eu tenho tido muita oportunidade. E aí, quando eu olho essa prece, eu ganho uma força muito grande. E essa prece, o irmão colocou assim: Pai, o irmão Jeremias nos enviou. Oração para hoje. Pai, encha a minha memória de sua presença. Pai, se vedes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirá-la agora. E que a luz do vosso amor dissipe as trevas que ainda circulam meu espírito. Pai amantíssimo, encha a minha memória de sua presença. Irmão Jeremias, irmão Souza. Então, vamos encher a nossa memória da presença do Cristo, da presença do nosso Pai, que é todo amor. Porque se todas as vezes que a gente for agir no mundo, que a gente for agir, tomar qualquer decisão, e a gente pensar assim, no Cristo, em tudo que Ele nos trouxe, o que o Cristo faria em meu lugar? O que Ele me inspira em fazer com os outros? Essa é a memória do nosso Criador em nós. Essa é a memória do Pai em nós. Então, que essa presença habite nosso peito, fortaleça nossa alma, para que a gente possa ter força de nos livrar do mal, ter força de vencer as tentações, como está lá na prece que Jesus nos ensinou. Que nos dê força, não nos deixais cair nas tentações, livrai-nos de todo o mal. O Cristo nos ensinou isso, porque o mal está no mundo. E quando a gente tem a memória do Pai em nós, Ele nos fortalece. Ele nos ajuda a dissipar a treva que está em nosso peito, em nossa alma. E precisamos disso. E chegando neste momento, refletindo sobre a presença do Cristo em nossa terra, sobre essa memória dele em nossa existência, vamos refletir neste momento do Natal. O que é o Natal? O que é o Natal para nós? Se não um momento de relembrarmos a chegada do Cristo, a chegada da mensagem de Deus à nossa terra. Que o Cristo foi a mensagem que Deus mandou, a mensagem do amor, da fraternidade, da paz. O Natal é um momento que muitas vezes a gente fala assim, é um momento do consumismo, de gastar, de festa, de não sei o quê. Mas a gente se envolve com o que a gente quer. A gente envolve com o que nos desperta mais.
A gente precisa reunir também. A gente precisa estar com a família, estar bem, repensar o que passou. É um momento que muitas vezes muita gente se mobiliza para doar. E isso é bom. Isso é bom também. Precisamos doar o ano todo. Precisamos refletir na mensagem que é Jesus o ano todo. Mas o Natal é quando essa memória chega fortemente a nós. E nós vamos refletir sobre o nascimento de Jesus. Olha a misericórdia de Deus. Olha a luz que chegou, que está brilhando em nós, em nosso caminho. Então, que nesse Natal, nós nos sintamos mais fortalecidos, nós consigamos dissipar a treva, as trevas que tentaram invadir o nosso ser durante todo o ano. E vamos nos fortalecer aqui, em conjunto, no coletivo, na nossa relação com o próximo, e vamos pedir para que depois que a época festiva natalina passe, o Natal, a presença do Cristo, a memória do nosso Criador, da bondade divina, se preserve em nós, nos fortalecendo, nos guiando, nos fazendo ser melhores com nós mesmos, melhores, não permissivos, mas melhores, rompendo com nossa dificuldade, que nos fortaleça a romper com as nossas dificuldades, com toda a escuridão que há em nossa alma. E que nós comecemos um ano diferente. Que nós comecemos uma era diferente, uma época diferente, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre viva em nossa memória, em nossas ações, em nossa caminhada, em nossas mãos, em nossos atos, e que possamos pensar sempre em saciar a fome daqueles que precisam, investir aqueles que estão desvestidos, cuidar das feridas daqueles que sofrem, cuidar do planeta que o Pai nos presenteou para que nós pudéssemos viver essa oportunidade. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos pedir, rogar e vibrar diferente, para que tenhamos forças em nós e no nosso próximo, para modificar a nossa jornada, a nossa caminhada, sempre. E nessa noite, que os anjos do Senhor nos envolva intensamente, envolva o nosso país com eflúvios de paz, de amor e de bondade, e que esse Natal chegue diferente em nossos corações, com a força, com a memória do Criador, com a memória do nosso Pai, com a memória da mensagem do Cristo em nossa alma, diariamente. E que tenhamos forças para nos livrar do mal, para não cair nas tentações. E que a luz do Divino Pai envolva o nosso planeta e todas as almas que nele estão, hoje e sempre. Que Jesus fique com cada um de nós, em cada família, fortalecendo o bem que nos cerca e que há em nós. Que assim seja. Boa noite a todos.